Bom dia, igreja. Tudo bem com vocês? Duvido que vocês saibam que livro a gente vai meditar hoje. Vamos lá, então. A gente está na série expositiva, estudando 1 Coríntios, e a gente está acabando, né? Mas, acredite se quiser, não acaba hoje. Ainda não. Então, abram lá, por gentileza, 1 Coríntios 16. A gente vai ler do 5 ao 12. Se você não trouxe a sua Bíblia, vai estar no telão também. A gente vai ler na versão NAA, nova versão, Nova Almeida atualizada, tá? Amém. Vamos lá? Vai dar? Bom, vamos lá, gente. Paulo, né, escrevendo aos Coríntios, então ele diz assim no versículo 5: Irei visitar vocês por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo passar pela Macedônia. E bem pode ser que eu me demore, ou mesmo passe o inverno com vocês, para que vocês me encaminhem nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora ver vocês apenas de passagem, pois espero permanecer algum tempo com vocês, se o Senhor o permitir. Mas ficarei em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim, e há muitos adversários. E, se Timóteo for, façam tudo para que não tenha nada a temer enquanto estiver entre vocês, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Portanto, que ninguém o despreze. Ajudem-no a continuar a viagem em paz, para que venha até aqui, visto que o espero com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse visitar vocês em companhia dos irmãos. Mas ele não quis de jeito nenhum ir agora. Irá, porém, quando tiver oportunidade. Amém? É isso mesmo, pastora Sheila? Amém. O que o Senhor vai falar com a gente nesse trecho, né? Vamos orar? Amém, Pai. Te agradecemos pela Tua santa palavra, te agradecemos pelo todo da Tua palavra. Oh Senhor, e nessa manhã nós oramos para que o Senhor ministre aos nossos corações com profundidade, Pai, para que não seja simplesmente um acúmulo de informações, mas seja um contínuo lavar pela Tua palavra, Senhor, um contínuo transformar pela Tua palavra, que o Senhor tenha toda a liberdade, Senhor, para tocar em nós, no mais íntimo, Senhor, do nosso intelecto, no nosso consciente, Senhor, ministrando, falando, corrigindo, admoestando, Senhor, que em nome de Jesus nós saiamos daqui nessa manhã, mais parecidos contigo, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Amém? Amém, amados. Então, Paulo, ele está escrevendo essa carta porque ele está respondendo aos irmãos de Coríntios muitas indagações, perguntas, dificuldades que chegaram até ele, e então, através dessa carta, ele vai responder essas perguntas, essas dúvidas que os irmãos de Corinto encaminharam para ele. E no capítulo 16,
ele vai responder sobre a coleta que estava sendo realizada entre as igrejas para que fosse enviada aos irmãos, aos cristãos pobres da igreja de Jerusalém, né? E o pastor tratou disso na semana passada, dos versículos 1 a 4. Agora, então, ele vai terminar a carta informando a igreja sobre os seus planos pessoais e também de viagem e também sobre os planos que ele tinha para os seus colaboradores no ministério. Então, nós vemos nesse capítulo ele lidando com 3 recursos preciosíssimos da igreja e a mordomia da igreja para com eles, que é o quê? O dinheiro, né, que foi tratado na semana passada. Hoje nós veremos, então, sobre as oportunidades que a igreja também tem, e também sobre as pessoas, né, sobre as pessoas. E aí, eu quero lembrá-los de um versículo de Efésios 5, 15 e 16. Será que a gente consegue no telão, Ricardo? Efésios 5, 15 e 16. Não? Eu vou abrir aqui então, sem problema. Diz o seguinte: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Então, amados, aqui a gente já poderia ficar muito tempo meditando nesse texto a respeito da importância que tem em nós remirmos o tempo, em nós analisarmos de que forma nós temos gastado os nossos dias, como que nós temos aproveitado ou desperdiçado o nosso tempo. Um filósofo já dizia que a maior ocupação da era pós-moderna é matar o tempo. E que triste é isso, né? Porque o tempo é uma das coisas mais preciosas que nós temos. Mas o apóstolo Paulo, ele era cauteloso com relação a não perder tempo e não perder as oportunidades. Então, ele vai aqui no final dessa carta nos comunicar a respeito dos planos que ele tinha. E primeiro eu quero chamar a tua atenção, perceba que os planos dele não são rígidos, não são inflexíveis, né? Ele vai usar expressões, deixa eu voltar lá em 1 Coríntios 16, ali no versículo 5 e 6, ele vai usar expressões assim, ó. Opa. Porque devo passar pela Macedônia, e bem pode ser que eu me demore. Ele não está afirmando, dizendo, eu vou ficar um tempão aí com vocês. Ele não bateu o martelo, ele está conjecturando. Esse é o plano que ele tem no coração, mas ele usa essa expressão, bem pode ser. Porque não quero, não é porque não vou, né? Porque não quero. Aí, um pouquinho mais para frente, ele diz assim, pois eu espero permanecer algum tempo com vocês. Isso nos mostra que todos os seus planos, eles dependiam da orientação do Senhor. Porque ali no versículo 7, ele termina dizendo assim, se o Senhor o permitir. Acabou. Voltou? Beleza. Eu não sei se
isso aqui é tranquilo para você, ou se aqui você já é ministrado. Porque tem muita gente que diz, não, decidir está decidido, não vou mudar, não vou voltar atrás, e é isso. Né? Não sei como que você lida com as suas decisões, com aquilo que você se propõe a fazer, mas aqui a gente já começa a ser ministrado. Quer dizer, será que nós estamos submetendo os nossos planos à vontade do Senhor? Será que o Senhor tem a liberdade de mexer nos nossos planos, mesmo que a gente já tenha decidido, mesmo que a gente já tenha anunciado, comunicado? Será que Ele tem essa liberdade para mudar, se assim Ele o quiser? Veja que texto interessante, o texto de Tiago 4, 13 a 16, diz assim: escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e de lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, vocês deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões, e todo orgulho semelhante a esse é mau. Sabe, amados, eu vou contar bem rapidinho. Quando eu casei, a minha família, a gente era muito assim, de não fazer planos, né? Então a gente não sabia o que ia fazer final de semana, mas dava um sol, aí do nada a gente dizia, vamos para a praia, vamos para a praia. Aí ia todo mundo para a praia. Vamos hoje visitar a avó lá em Canoinhas, vamos. Entrava todo mundo no carro e vai. Nunca era planejado. Era tudo assim, em cima da hora. Deu vontade, faz. E quando eu casei, a família do Edu era completamente o oposto. Ele tinha tudo meticulosamente planejado e organizado. Então, quando surgia algum convite, assim, de última hora, ele quase entrava em parafuso, porque ele dizia, não, mas eu não sabia disso, eu não me organizei, eu não estava planejando. E, enfim, no começo a gente penou um pouco para lidar com isso. Depois a gente descobriu, né, amor? Que eu precisava ter um jeitinho para comunicar, né, o convite ou a oportunidade. Veja bem, amor, aquilo que você planejou fazer, a gente pode fazer semana que vem. Aí ele já não surtava, né, amor? Já ficava mais tranquilo e conseguia, então, tocar. Mas a gente teve que lidar com essa diferença bem grande que a gente tinha. E a gente percebe aqui que o apóstolo Paulo, ele dava ao Senhor essa liberdade para mudar os planos dele, né? Então, isso é incrível. Quando Paulo escreve essa carta, ele estava em Éfeso. E o que ele estava fazendo lá em Éfeso? Você pode ler isso lá em Atos 19. Estava acontecendo coisas incríveis em Éfeso. Como ele diz ali, uma grande porta havia se aberto. Muitas conversões. Ele estava estudando, ensinando a palavra, primeiro na sinagoga, depois na escola de Tirano. O Senhor estava acompanhando a sua obra com tantos sinais que os próprios lenços dele e aventais pessoais que eram levados até aqueles que estavam enfermos, eles eram curados, né? As enfermidades fugiam das pessoas, era incrível. Estava acontecendo confissões
públicas, né? Pessoas que se convertiam, vinham publicamente e diziam, eu era isso, eu era aquilo. Eles tinham, sabe aquele arrependimento genuíno, que não é fake, não é no emocional. Você chega e diz, não, realmente Deus fez uma obra na minha vida, e ela é real, porque eu sei quem eu era, eu sei o que eu fazia antes e o que eu nunca mais quero fazer. Então isso estava acontecendo em Éfeso. Eles chegaram a reunir muitos livros de magia, de ocultismo. As pessoas que praticavam essas coisas tacaram fogo, dizendo, não quero mais isso para mim. Então, realmente era algo muito intenso do Senhor que estava acontecendo ali, e era inegável. Então, o plano do apóstolo Paulo era viajar para a Macedônia, né? Ele estava em Éfeso, ele queria ir para a Macedônia no norte, ministrar por um tempo lá, descer a Corinto, aqui na Caia, passar algum tempo ali com os irmãos, e depois ir para a Judéia levar a coleta para os irmãos. Mas o que acontece? Não foi possível realizar esse primeiro plano dele. Por várias circunstâncias, o plano dele precisou ser mudado. E aí ele tinha um segundo plano, e ele comunica esse segundo plano, que então era fazer um trajeto diferente, ir para Corinto, depois ir para Macedônia, voltar para Corinto rápido. E ele falou, mas daí nesse caso eu não vou poder ficar muito tempo com vocês, ao invés de uma visita longa, eu vou fazer 2 curtas. Mas isso também não aconteceu. Então, ele acabou fazendo um outro trajeto, ele foi para Corinto rapidamente, foi uma visita rápida, dolorosa, e aí depois ele voltou a Éfeso, e depois para Macedônia, acabou indo para a Judéia. Mas então, amados, ele acabou não passando tanto tempo com os irmãos em Corinto como ele gostaria e como os irmãos de Corinto gostariam. E o que a gente pode aprender com essas mudanças de planos do apóstolo Paulo, né? O que a gente pode aprender com tudo isso? Primeiro, nós devemos usar de bom senso, orarmos, estudarmos a situação, nos esforçarmos ao máximo para descobrir qual é a vontade do Senhor antes de decidirmos, né? Porque Provérbios 3, 5 e 6 também é um texto legal que eu quero ler com vocês. Provérbios 3, 5 e 6 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então, aqui está falando para nós confiarmos no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento. Ok, legal, obrigada. É interessante perceber que não é que é para a gente não usar o nosso cérebro, né? O Senhor não está falando isso. Não, a gente deve usar, para isso que Ele nos deu, né? Mas nós não devemos apenas confiar naquilo que a gente julga ser o melhor. A gente precisa recorrer ao Senhor, e isso antes de decidirmos, né? Porque o que a gente vê muito por aí é as pessoas saindo, decidindo, e depois diz, Senhor, abençoa os meus planos, abençoa minha decisão. Depois que você tomou, não é assim, né? É antes. Então a gente deve orar, buscar no Senhor, de repente pedir conselhos para irmãos mais maduros, né? Outra coisa, é possível que nem sempre nós tomemos as decisões dentro da vontade de Deus. Talvez a gente faça promessas que a gente não possa cumprir. Talvez a gente faça planos que a gente não seja capaz de executar. Como a gente vê o apóstolo Paulo aqui.
E isso, queridos, não significa que nós somos mentirosos, levianos, irresponsáveis ou incapazes. Não. O que acontece é que às vezes outras circunstâncias surgem que a gente não estava esperando, porque nós já entendemos, a pandemia mostrou isso para todo mundo, que nós não estamos no controle, certo? Nós não estamos no controle. Nós podemos fazer planos incrivelmente meticulosos, cheios de detalhes, e ainda assim a gente não conseguir cumprir. Então, amados, diante disso, como lidaremos com essas situações? Os coríntios, irmãos, cheios do Espírito Santo e tão seguros de si mesmos, eles não compreenderam isso. Eles imaginavam Paulo a partir de quem eles mesmos eram. Então, eles duvidavam da índole de Paulo. Eles julgaram que ele não era uma pessoa que podia se confiar. Porque uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outra coisa, ele diz que vai fazer uma coisa, depois ele diz fazer outra. Hoje, quando a gente olha para a palavra, a gente sabe do apóstolo Paulo, da índole, da entrega, da devoção, do homem tremendo que ele era. Mas os coríntios o recriminaram por essas mudanças de planos. E nós, como reagimos à mudança de planos? Pensa aí. O que nós pensamos quando alguém desmarca um compromisso conosco? Ah, ele desmarcou porque não quer estar comigo. Ah, deve ter arrumado qualquer outra coisa para fazer. Sempre me deixa para depois. Ah, eu não sou prioridade. Como será que o nosso coração lida com isso? Quando nós mudamos de planos, é comum desagradarmos ou decepcionarmos algumas pessoas. Mas nós precisamos fazer o que nós consideramos ser o melhor, apesar de caras feias e muitas vezes incompreensíveis, né? Paulo não cedeu à birra dos irmãos de Corinto. Ele julgou o que era mais importante e ele foi fiel à sua consciência e àquilo que o Senhor estava colocando no coração dele. Então, nós também precisamos ter esse temor de procurar agradar mais ao Senhor do que às pessoas. E isso às vezes vai incluir decepcionar pessoas. Amém? Vocês estão entendendo, queridos? Vocês estão aqui? Amém. Aí vem essa pergunta que já fizeram muitas vezes para nós. Como saber qual é a vontade do Senhor? Ai, quem nunca se perguntou, né? Senhor, diante dessa situação, daquela, qual é a tua vontade? Qual é a tua vontade? Bom, queridos, primeiro, para nós sabermos qual é a vontade do Senhor, essa busca, antes de tudo, ela precisa ser muito sincera. Ela precisa realmente ser honesta. Senhor, eu quero saber qual é a tua vontade, porque eu quero fazer a tua vontade, não importa qual seja. Então, nós precisamos cuidar para nós não sermos paralisados por temer demais cometer erros. Quem conhece gente assim? Né? Fica o tempo todo, mas e se, mais e se, mais e se, mais e se. Tem tanto medo de errar, tem tanto medo que paralisa e não consegue prosseguir. E também nós precisamos cuidar para não ir para o outro oposto, né? Agir
precipitadamente porque nós não aprendemos a esperar no Senhor. Você pergunta e diz: Senhor, tem 2 minutos para responder. Se você não responder, eu perguntei. Não é assim. Não é assim, né? Então, amados, depois que nós oramos, depois que nós ponderamos, nós decidimos e agimos. E aí a gente deixa o restante nas mãos do Senhor. Porque crendo que se nós estivermos fora da vontade dEle, mas o nosso desejo realmente é fazer a sua vontade, Ele de alguma forma vai nos mostrar. De alguma forma Ele vai nos corrigir, de alguma forma Ele vai trazer a sua vontade ao nosso coração. Amém? Amém. Então Paulo encontrou essa porta super aberta, escancarada para o ministério em Éfeso e escolheu aproveitar as oportunidades, ganhar os efésios para Cristo, ao invés de paparicar os irmãos de Corinto. Nem sempre nós entendemos totalmente algumas decisões, mas vivermos desconfiados de tudo e de todos não é uma opção. Não é. Sabe, amados, há diversos tipos de emergências, né? Quando você está passando por uma situação difícil, aí você diz que aquilo é uma emergência, né? E para você aquilo é uma emergência. Você precisa resolver aquilo assim, ó, já. Você não quer deixar para depois. Mas quando a gente vai comparar, às vezes, com uma outra emergência, a gente percebe que a nossa não é tanto uma pulseirinha vermelha. Ela está lá para uma amarelinha, né? Ela não é assim. Então, a gente precisa exercitar, tirar um pouco dos olhos da gente e olhar o todo. Sabe, às vezes você está precisando de alguma coisa, mas a pessoa que você está precisando conversar ou marcar, ela não pode te atender naquele momento. Não seja rápido no julgar e no desprezar, no criticar, no condenar, porque você não sabe tudo que está envolvido. Às vezes a gente atende uma emergência. Não, é emergência. Ah, querida, agora não posso, só se for emergência. É emergência, pastora. Então tá bom. Aí você vai sentar, a pessoa está brigada com o marido, mas ela não brigou com o marido hoje. Ela está meses brigada com o marido, mas ela decidiu que naquele momento ela queria resolver. Só que às vezes você deixou uma outra emergência para atender, né? Às vezes você estava lá lidando com uma pessoa que estava tendo uma síndrome de pânico, tentou se matar, o quê? Então, isso é muito sério, essa questão de nós não suspeitarmos o mal. E a gente tem muita essa facilidade de suspeitarmos o mal. E o Senhor está nos corrigindo nessa manhã. Amém? Amém. Embora Paulo enxergasse as oportunidades, ele não se iludia. Ele estava consciente dos obstáculos e dificuldades que as envolviam. Ele não permitiu que elas o impedissem de entrar por essa porta. Quantas vezes enxergamos uma oportunidade, mas por ficarmos querendo remover todos os obstáculos antes, esperando as circunstâncias perfeitas, nós deixamos muitas oportunidades escaparem. Né? Paulo ele fala ali, uma porta muito grande para o ministério se me abriu. E há muitas adversários, tinha esquecido a palavra. E há muitos adversários. Está falando, olha, tem muita gente contra, perseguindo, colocando empecilho. Ele não fez vista grossa. Ele não foi super otimista ou irrealista. Ele foi realista, né? Mas às vezes a gente quer que tudo esteja
como um ideal utópico para daí a gente dar alguns passos. E não é assim. Eu lembro em 2020, né, quando veio a pandemia, 20, né? Há um tempo já antes, em dezembro de 2019, o Senhor tinha confirmado para mim que estava na hora de eu sair da sociedade que eu tinha com a minha irmã na loja, né? Foi em dezembro, antes da pandemia, porque a pandemia veio em março. E aí reunia a família na praia e falei para eles dos nossos planos, que eu estaria saindo da sociedade, porque o Senhor estava sinalizando que tinha chegado o momento de eu estar mais livre para o que Ele queria fazer. E ok, comecei a me preparar para isso. Em março veio a pandemia. Que ótimo, né? Imagina a tua sócia te largar bem quando começa a pandemia. Gente boa. E aquilo estava me incomodando demais e eu fui orando, mas o Senhor estava confirmando, é agora, é agora, é agora. E eu, Senhor, não posso fazer isso com a Pri agora. Senhor, não é o momento, não é muito. Mas o Senhor começou a pressionar, a trazer palavras, pessoas tendo sonhos. E aí um dia eu estava na sala orando, chorando e dizendo assim, Senhor, eu já entendi, eu vou obedecer. Mas tem certeza que é agora? Você não pode me dar mais alguns meses, né? Falei, Senhor, fala comigo, porque eu realmente quero te obedecer. 2 minutos depois, chegou uma mensagem no meu celular. Uma irmã aqui da igreja escreveu assim, pastora Sheila, estava lendo esse livro e senti do Senhor de compartilhar esse trecho com você. E o trecho dizia assim: temos de nos motivar a fazer o que Deus nos diz para fazer, quando Ele nos diz para fazer. Quando estava em negrito. Salomão escreveu: quem somente observa o vento, abre colchetes. Ou seja, quem espera todas as condições favoráveis, fecha colchete. Nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará a colheita. Eclesiastes 11:4. Daí continua assim o trecho do livro. Se você olhar para as suas circunstâncias, você protelará o que Deus está lhe dizendo para fazer. Pode mesmo parecer que seja o pior momento para fazer o que Deus lhe disse, mas há uma unção no agora, se Deus lhe disse para agir. Deus fala, amém, amados? Deus fala. E eu compartilhei isso com a minha irmã, ela foi super compreensiva, ela sabia que era Deus movendo. Mas é incrível esse texto. O momento ideal para se agir sempre parece incerto, mas é preciso agir se há algo a fazer. E se alguém se preocupa por causa das tempestades, dos ventos contrários, a gente nunca vai ter uma colheita para fazer. Então, amados, que a gente não permita que esses obstáculos nos impeçam de avançar. Amém? Mesmo correndo perigo em Éfeso, Paulo decidiu permanecer lá e aproveitar a porta que ainda estava aberta. Então, o gerenciamento das oportunidades é muito importante. Nós devemos nos perguntar: que oportunidades Deus está me dando hoje? Qual porta está aberta hoje? O que me impede de entrar por ela? Obstáculos reais ou medos e inseguranças? Enfrentemos as dificuldades e deixemos os resultados nas mãos do Senhor. Amém? Vemos que Paulo vivia sob pressão. Ele era requerido por muitos.
Corinto tinha necessidade dele, os macedônios esperavam por ele, os irmãos da Judéia esperavam por ele. Éfeso o mantinha atarefado naquela jovem igreja também, com tantas tribulações acontecendo em meio a tantos milagres. Ele mesmo gostaria de poder estar em todos esses lugares, mas isso não é possível. Então, que alegre e grato ele ficou por poder contar com seus fiéis colaboradores. Entre eles, o jovem Timóteo. E eu penso que é talvez aqui nesse versículo da carta final aí que ele percebe os desafios que Timóteo iria enfrentar quando ele chegasse lá. Por isso que ele pediu, não o desprezem, não menosprezem. Pois Paulo conta com uma onda de decepções em Corinto. Ele já imaginava os irmãos lá, o quê? Paulo não vem? De novo? Mudou? E vai mandar quem? Aquele jovenzinho, o Timóteo? Por isso o pedido para que Timóteo não tenha o que temer, né? Quando a gente lê ali, gente, estou mandando Timóteo, que ele não tenha o que temer, você fica pensando, que pergunta estranha, né? Que observação estranha, que ele não tenha o que temer. Poderia ter falado, gente, recebam ele super bem, ajudem, né? Que ele não tenha o que temer. Quer dizer, ele já devia estar temendo. Será como que vão me receber lá? Amados, se o próprio Paulo estava enfrentando resistência nessa igreja, né? Porque tinha um grupo lá que não reconhecia sua autoridade apostólica, como que eles tratariam o jovem Timóteo? O quê? Timóteo? Por isso o pedido para que Timóteo não tenha o que temer. Precisavam lembrar que, assim como Paulo, ele também estava promovendo a obra de Deus e por isso ele não deveria ser desprezado. Se você parar para pensar que se esses irmãos, eles desprezarem Timóteo, eles estariam desprezando o próprio Senhor. Pare e reflita nisso, porque é o Senhor quem promove a sua obra por meio dos seus colaboradores, por meio dos seus fiéis. Quem está promovendo a obra é o Senhor, por meio de Paulo, por meio de Timóteo, por meio de Tito, por meio de Apolo. Então, quando nós resistimos, nós estamos resistindo aos meios que o próprio Senhor escolheu. E isso é sério. E como essa igreja precisava entender isso. Em 1 Coríntios 4, 6, a gente lê que eles se ensoberbeciam um contra o outro. E que haviam formado grupos ciumentos, né, em torno de alguns homens. Com quanta facilidade nós também fixamos nossos olhares nos próprios mensageiros e servos de Deus, superestimando alguns ou subestimando outros, fazendo comparações entre eles. Quantas vezes nós deixamos de receber algo de que realmente precisávamos para o nosso crescimento, para o nosso romper, para a nossa transformação, porque nós desprezamos o mensageiro daquela mensagem e preferimos acolher uma palavra, de repente, que massageava ali o nosso ego, porque ela veio de um pregador famoso, animado. Timóteo era um assistente de Paulo,
que costumava ser enviado a lugares super difíceis. Ele fez grandes progressos, inclusive substituiu Paulo depois na igreja em Éfeso. Vocês imaginam o que é isso? Você substituir o apóstolo Paulo numa igreja? Imagina como foi isso para ele. Gente, eu estou indo, preciso continuar minhas viagens, preciso assistir as demais igrejas, ver como todos estão, mas Timóteo vai ficar aqui no meu lugar. Uma igreja não deve esperar que todos os servos de Deus sejam como o apóstolo Paulo. Os jovens que estão começando a servir devem ser encorajados, que ninguém os despreze. Amém, queridos? Amém. E caminhando para o fim, Paulo, ele não foi um grande plantador de igrejas solitário, né? Ele trabalhava com uma equipe, ele tinha os seus colaboradores, irmãos de sua confiança, ele se encontrava no meio de um círculo de vários colaboradores. Se você meditar e ver a lista de saudações em Romanos 16, você vai se surpreender com a quantidade de pessoas que ele ali convivia e trabalhava. A continuação dos eventos vai nos mostrar que o pedido de Paulo não foi em vão e que foi realmente preciso depois enviar a Tito para lá para resolver, porque parece que Timóteo não conseguiu ali segurar os ânimos daquela igreja e foi Tito para lá e depois o próprio apóstolo Paulo. Mas por que será? O próximo versículo vai falar ali sobre Apolo. Talvez essa decepção com Timóteo ela tenha sido maior porque a própria igreja havia convidado e estava esperando por Apolo, na verdade. Aliás, para um grupo daquela igreja, Apolo era mais estimado do que o próprio apóstolo Paulo. A gente já viu isso no começo da carta. Embora Paulo saiba que um grupo da igreja o considerava muito mais que a ele mesmo, considerava mais Apolo, a Bíblia aqui diz que ele não deixou de muito recomendar a Apolo que ele fosse ter com os irmãos. Queridos, isso precisa ministrar aos nossos corações. Paulo não se preocupava com a sua própria reputação. Ele não se preocupava que outro tivesse influência sobre a igreja de Corinto, porque ele sabia que a igreja não era sua, mas de Deus. Assim, ele mesmo considerava que seria bom que Apolo fosse, apoiasse as diretrizes enviadas em sua carta e ajudasse a consertar o que estava errado por lá. Mas aí a gente também se surpreende lendo que Apolo decide não ir. Ele diz que por nada ele quis ir naquele momento. Ele poderia ter dito, não, fica aí, Paulo, eu vou lá. Eles estão me chamando e acho que é importante que eu vá. Eles vão me ouvir, eles gostam de mim. Mas, por algum motivo, Apolo também julgou que naquele momento ele era mais útil com Paulo do que em Corinto. Esse irmão maduro também preferiu obedecer uma direção do Senhor a ceder à pressão feita por irmãos imaturos. Então, que a gente aprenda a ouvir as vozes, mas distinguir a do Senhor. E que essa seja aquela que vai nos trazer direção. E que essa seja aquela que a gente vai obedecer. Ainda que alguns não aprovem, ainda que alguns não gostem, mas que a gente seja maduro para fazer aquilo que o Senhor acha melhor. Que o Senhor sabe que é melhor, que o Senhor não acha nada, Ele sabe. Nós é que achamos, Ele sabe.
Amém, queridos? Então, para terminar, coloquei umas perguntinhas aqui. Com quem mais nós nos identificamos hoje? Com o servo que está em todo momento submetendo seus planos ao Senhor e aberto a possíveis mudanças? Ou com aquele grupo implacável, inflexível e carente de graça, incapaz de tirar os olhos de si e perceber que há muito mais acontecendo ao seu redor? Temos aproveitado as portas abertas ou estamos observando demais os ventos? Qual a nossa consideração sincera pelos jovens obreiros do Senhor? Estamos supervalorizando alguns em detrimento de outros? Será? Como temos construído a missão que Deus tem nos entregue? Centralizando tudo em nós, querendo sempre ser os que fazem tudo, os mais criativos, os mais espertos, ou estamos e com isso estimulando um espírito até partidário, ou nós estamos compartilhando tarefas, compartilhando oportunidades, compartilhando recursos, compartilhando méritos, incentivando o crescimento de quem está ao nosso redor. Amém. Acho que é isso. Vamos nos colocar de pé. Bem prático, né? Bem prática essa palavra de hoje, mas ela, apesar dela ser prática, ela mexe com valores bem profundos no nosso coração, sabe, queridos? A respeito de como nós estamos julgando o outro, como nós estamos valorizando ou desprezando a direção do Senhor. Se nós fingimos que colocamos o Senhor no controle das nossas vidas e bem no fim nós vamos fazendo tudo como a gente acha melhor, né? A gente vê ali Paulo submetendo tudo ao Senhor e quando o Senhor muda os planos, ele simplesmente obedece. Que a gente seja assim também, que o Senhor tenha toda a liberdade para agir na nossa agenda, para mexer na nossa agenda, amém? Que nós sejamos incentivadores dos servos e ministros do Senhor, daqueles que estão ali debruçando a sua vida em prol do reino, que a gente não despreze, por eles de repente não terem todo o conhecimento que a gente gostaria que tivessem, não terem toda a experiência que a gente gostaria que tivessem, mas que a gente valorize porque estão sendo usados pelo Senhor, estão ali se colocando à disposição para que o Senhor da obra possa operar e realizar a sua obra. Amém, amados? Que a gente cuide do nosso coração, que aqueles jovens inexperientes, eles não temam errar perto de nós, porque eles sabem que eles não vão receber ali uma condenação, um escárnio, eles vão receber graça, misericórdia e encorajamento. Que esse seja o Espírito no nosso meio, que esse seja o sentimento no nosso coração. Amém? Amém. Pai, realiza essa obra nos nossos corações, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor tenha toda a liberdade para mexer, para mudar, para conduzir, Senhor. Que haja em nós, Senhor, um desejo maior
de obedecer ao Senhor, de agradar ao Senhor, do que ao próximo, do que ao outro. Às vezes pessoas que não vão entender, Senhor. Nos dê graça para lidarmos com essa, como o apóstolo Paulo lidou com os irmãos de Corinto, com graça, muitas vezes, Senhor, se abstendo de repreender a eles naquele momento, mas aguardando o momento oportuno, Senhor. Que assim seja conosco, Pai. Que a gente também tenha essa graça nos nossos lábios, no nosso olhar, Senhor, compreendendo, Senhor, que cada um está em um ponto da jornada com o Senhor, mas que acima de tudo, Senhor, que sinceramente o nosso coração te deseje te agradar, porque certamente o Senhor apontará o caminho, certamente o Senhor nos responderá. E certamente o Senhor estará conosco por toda essa jornada, Pai. É o que nós oramos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar mais um pouquinho. Amém. Que palavra. Que bom quando o Senhor nos confronta. É um confronto que nos estimula a nos tornarmos pessoas melhores. E esse é o nosso Deus. E tem algo que ao longo da ministração da pastora Sheila a gente pode observar. É o relacionamento que pode, que deve, que é para existir de intimidade entre o Senhor e a gente. A palavra de Deus diz que o nosso Deus é um Deus que tem boca e fala, que tem mão e toca. A palavra nos mostra que o Senhor é um Senhor de relacionamento, que através daquilo que Cristo manifestou, a sua vida, o seu nascimento, a sua entrega, a sua ressurreição, nos possibilitou sermos reconciliados com Deus. E essa reconciliação nos apresenta um Deus de perto, um Deus presente, um Deus que fala com o irmão, que toca no coração do irmão. Esse irmão entra em contato com outro irmão e fala: olha, senti de te mandar essa mensagem. É tão gostoso viver isso, é tão gostoso experimentar esse Deus que se importa. Um Deus de relacionamento, um Deus de perto, um Deus que se apresenta como um pai. Ele é poderoso, Ele é o Criador. Ele é aquele que em Gênesis fez tudo com a sua boca, com a sua palavra e disse: haja, haja, haja. Ele é poderoso, Ele é grandioso, Ele é majestoso, mas ao mesmo tempo Ele se apresenta como um pai, aquele que oferece um colo, aquele que estende a mão, aquele que conduz, aquele que encaminha, aquele que dá a direção, aquele que se importa. Um amor que a gente não consegue compreender, porque a gente ama de uma maneira tão resposta, né? A gente responde. O nosso amor é sempre uma resposta, é sempre uma reação, não é? Mas o amor do Senhor não é assim. O amor de Cristo não é assim. Mesmo no momento de muita rejeição, Ele continuou clamando por nós. No momento onde Ele foi abandonado, rejeitado, açoitado, Ele olha para o Pai e fala: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Que amor é esse? Que amor é esse? É o amor do nosso resgatador, do nosso Salvador, do nosso reconciliador, o amor de Cristo Jesus.
Eu não sei se todos que estão aqui já fizeram uma oração, abrindo o seu coração e dizendo: eu quero viver um relacionamento dessa maneira com Deus. Se você anseia por isso, amados, eu preciso dizer que Jesus Cristo é a resposta para isso. A palavra de Deus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém chega até Deus se não for através de Jesus. A gente está acostumado a ouvir que todos os caminhos levam a Deus. Mas, amados, o caminho da salvação, da reconciliação, o caminho desse relacionamento de Deus como Pai, é somente através de Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que é necessário que a gente abra o nosso coração e a gente faça uma oração de todo o nosso coração, crendo que Ele é capaz de perdoar os nossos pecados, crendo que Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele está vivo junto ao Pai. O que eu estou aqui nessa manhã falando para você é de algo que a Bíblia nos comissiona a fazer, dizendo e falando e proclamando as boas novas. Em meio ao mundo perdido, em meio ao mundo cheio de tribulação, de dúvidas, de caos, de injustiça, de violência, de tantas coisas acontecendo, há uma proclamação vindo da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a proclamação das boas novas do Evangelho de Cristo, que convida a todos aqueles que têm ouvidos para ouvir que há uma esperança. Que há uma esperança, e essa esperança de dias melhores, essa esperança de uma eternidade ao lado do Senhor, está em Cristo Jesus, o Salvador, o Messias, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que nos lava, que nos limpa. E é esse Senhor Jesus que eu quero te oferecer nessa manhã. Se você está aí sentado com o teu coração mexido, dizendo: eu preciso ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Eu preciso ter um Deus de perto que me oriente, que me aconselhe, que me conduza, que me leva a esse novo caminho trilhado a partir de Jesus. Porque a palavra de Deus também diz que é necessário nascer de novo. E não é nascer de novo na matéria, mas é no Espírito. Amados, esse nascimento é uma loucura, porque tudo pode estar igual, mas tudo muda. A partir de Cristo em nós, tudo muda. É uma nova ótica, é uma nova maneira de viver, de trilhar, de pensar, de agir, de reagir. E eu quero então convidar você que deseja fazer essa oração. A grande maioria das pessoas aqui já fizeram essa oração. Eu me lembro o dia que eu fiz essa oração, convidando o Senhor Jesus para entrar na minha vida e mudar a minha história, o meu destino. Eu fiz isso há mais de 30 anos. E, amados, eu tenho convicção de que eu estaria num lugar muito diferente se eu não tivesse feito essa oração um dia. Convicção de que Ele mudou radicalmente
os meus dias, a minha vida, e tem mudado, porque Ele é uma fonte inesgotável. Assim como essa manhã e essa palavra já trouxe transformação na minha vida, é assim. Então eu queria saber, tem alguém aqui nessa manhã que deseja fazer essa oração, aceitando o Senhor Jesus, recebendo o Senhor Jesus, convidando o Senhor Jesus para fazer parte da sua vida? Se tiver alguém, eu quero que você levante a sua mão, aonde você está. Você que deseja fazer essa oração. Você que deseja confirmar essa oração. Um dia você fez, mas hoje você percebe, você sente no teu interior que você precisa confirmar essa oração. Tem alguém aqui? Amém, amém, amém. Pode abaixar, amém. Glória a Deus, que bom. Tem mais alguém que deseja fazer essa oração? Você que levantou a sua mão, eu queria convidar você para vir aqui. Eu quero orar por vocês, eu quero fazer uma oração por vocês. Glória a Deus.